Meus amigos, a Liga dos Campeões, hoje, quarta-feira, resultado negativo para a equipa do Benfica. Ontem tivemos um resultado bastante positivo do Sporting. Hoje temos um resultado bastante negativo para a equipa de José Mourinho. Benfica foi a Turim defrontar a equipa da Juventus. Sai derrotado com dois golos de Thuram ao minuto 55 e McKennie ao minuto 64. Era realmente um jogo muito importante para o Benfica. Benfica, se vencesse, somaria os tais 9 pontos que remetia para o último jogo frente ao Real Madrid, mas a Juventus, a equipa também a jogar em casa, a Juventus que teria os 9 pontos, com esta vitória soma 12, era uma finalíssima também para a Juventus, porque sabia que ia jogar em casa, frente a um Benfica que em 7 jogos totalizou apenas 2 vitórias nesta competição, contando com as tais 5 derrotas. É realmente curto para aquilo que foi o momento de agosto, né? Aquela travessia de Bruno Lage na qualificação para esta Liga Milionária. Nunca ninguém esperava esta situação, mas isto não é só a derrota do Benfica que está em causa, mas é uma bola de neve. São situações criadas desde a pré-temporada que acabou por esta equipa, neste período tão curto, em janeiro, ter aqui um período negro. Benfica que nos últimos 4 jogos tem 3 derrotas, isto é forte para aquilo que é o adepto benfiquista, e nesses últimos 4 jogos tem a derrota com a Taça da Liga, a derrota da Taça de Portugal, tem a vitória com o Rio Ave e tem a derrota com a Juventus. Portanto, o Benfica no final de janeiro acaba de sair em 3 competições, remetendo agora a equipa de José Mourinho para o segundo lugar, não é? A disputa pelo segundo lugar, e a coisa não está fácil, né? Depois da vitória ontem do Sporting e aquilo que pode acrescentar para a Liga, juntamente com o Futebol do Porto, que está fortíssimo. Portanto, poderá ser uma época mesmo um desastre para aquilo que foi o planeamento desde o Campeonato Mundial de Clubes até aos dias de hoje, e isto é um carimbo de negatividade a tudo aquilo que é o trabalho do Benfica até aos dias de hoje. Como eu tinha dito, a Juventus, com esta vitória, uma final também para a Juventus, faz os 12 pontos e remete o Benfica para os 6 pontos. José Mourinho traz a equipa que defrontou, pelo menos a equipa que defrontou o Rio Ave. Estamos aqui a falar propriamente da situação dos extremos, que é um assunto bem discutido no seio benfiquista. Continuidade para este ano com o Sheldrop e o Sudakov no meio, atrás de Pavlidis, e depois o meio campo com o Leandro Barreiro e o Oshness, o quarteto defensivo normal por parte do Benfica. Já por parte da Juventus, era o 11 que eu estava à espera. Os meios de comunicação social alertavam para a titularidade de Francisco Conceição, com o McKennie para o meio, mas acreditava muito no Miretti, que pudesse jogar com o McKennie à direita, na esquerda o Turco, é o jogador mais perigoso desta equipa, o Will Diz, e o Jonathan David, um avançado muito móvel, mas não é aquele pinheiro dentro da área, mas traria ali muitas dificuldades ao eixo defensivo do Benfica, com o quarteto defensivo e com o guarda-redes de Gregório. O jogo, como é que eu vi o jogo? Eu vi o jogo, uma primeira parte em que as duas equipas tiveram alguma dificuldade de encaixar. O Benfica que foi medindo os timings com bola juntamente com a Juventus. Aliás, se vocês olharem para a estrutura tática, estamos aqui a ver um meio campo com Barreiro, Osnas e Sudakov para Locatelli, Thuram e Miretti. E a primeira parte baseou-se naquilo que era o enquadramento das duas equipas em termos de marcação à zona, que era muito importante. E um Benfica e uma Juventus que não pressionavam tão agressivamente as fases de construção, o que daria tempo demasiado para a equipa que tivesse a bola, e foi determinando os momentos em que a Juventus tinha a bola e o Benfica no 4-4-2, até porque Sudakov se junta a Pavlidis, sempre à espera do erro da equipa da Juventus, e pelo outro lado era exatamente igual. Quando a Juventus tinha bola, o Benfica, ou quando o Benfica tinha bola, a Juventus também não fazia aquela pressão tão alta,
mas ao longo da primeira parte fomos vendo algumas deficiências em termos de zona que poderia ser perigoso para a segunda parte. Eu creio que o meio-campo, em termos de setor intermédio do Benfica, não esteve tão bem. Vi um Thuram na primeira parte a não ter muita chegada à área e Locatelli, primeiro homem de construção, e queria ser quase o homem que Sudakov teria que absorver a zona, mas a primeira parte foi muito umas diagonais em que colocava Sudakov em dificuldade sem bola, e depois o Leandro e o Oshness encostavam, mas haveria o posicionamento de Miretti. Miretti não teve tão bem na primeira parte, como eu esperava, e também McKennie, mais à direita, não estava a dar aquilo que Spalletti queria para esta equipa e remetia o ataque quase pelo lado esquerdo, pelo turco Yildiz. Teve lá dois remates à baliza, e creio que os extremos do Benfica teriam algumas dificuldades na primeira parte, principalmente Prestiani, a descer e a ajudar o setor com o Dedic, e mesmo ele diz a vir para dentro e rematar, o Prestiani muito tarde na bola, iria tendo aqui alguns indicadores que teríamos uma segunda parte que a primeira equipa que marcasse acabaria por ganhar o jogo. Foi este o pensamento que eu tive ao intervalo, mas não estava a gostar da Juventus. E o Benfica poderia ter aproveitado melhor aquela primeira parte e o início da segunda para tentar fazer o golo. O Spalletti foi muito inteligente ao ponto de tirar o Miretti. E eu não teria feito isso. Eu teria tirado o McKennie e deixado o Miretti no meio. Ainda bem que eu não sou treinador. Mas ele puxa o McKennie para o meio e mete o Francisco Conceição. Mas a reação não foi tão boa, porque o Benfica, no início da segunda parte, foi quase um super Benfica. Faltou aqui apenas o golo. O Benfica, na segunda parte, entra com uma atitude agressivo, intenso, a pressionar alto e a conseguir roubar a bola dentro do meio campo da Juventus. E creio, se não estou em erro, acho que é a primeira ou a segunda oportunidade da Juventus que vai à baliza de Turbin e faz o gol. Portanto, eu acho que a partir daí o golo marcado por Thuram, portanto, o médio já com um aproximar as zonas de finalização, marca o golo ao minuto 55 e creio que manchou o Benfica. Eu acho que o golo do Thuram veio trazer a nu todas as dificuldades desta equipa ao longo desta temporada. Há timings durante o calendário e este foi o timing que veio trazer a nu todo o aspecto mental e anímico desta equipa, porque a Juventus marcou um golo e na minha ótica não há uma questão de justiça de tentar perceber, mas o Benfica estava ali, o início da segunda parte muito bom, pois, mas a Juventus foi lá e marcou. E esse gol da Juventus acho que aponta para uma reflexão daquilo que foi a reação do Benfica após esse gol. Eu acho que o Benfica, após o primeiro gol da Juventus, caiu por terra. A organização, a concentração e a disciplina foi-se perdendo ao longo da partida. Principalmente Prestiani e Sheldrup, mas principalmente Prestiani. Eu não gostei do jogo de Prestiani, mesmo em momentos com bola, muito agarrado à bola, muito anárquico. Gostei mais do Sheldrup na esquerda, em momentos que conseguia entregar o jogo. Sheldrup também muitas perdas de bola. Dois extremos que, quando o Benfica tem bola, não são assertivos, agressivos, rápidos e que façam essa diferença, mas sem bola acabam por não acrescentar a esta equipa do Benfica. Quando os alas extremos acabam por perder muito isso, o meio-campo começa a divagar. E começa a divagar porque o Benfica depois não se conseguiu encontrar com as tais marcações à zona através dos médios, principalmente McKennie, que foi na segunda parte um quebra-cabeças para Osnas e Osnas nota-se durante a partida que a equipa estava tão perdida que Osnas chamava a marcação de vários jogadores do Benfica e tanto o McKennie que veio alterar ali o corredor central e também a incursão de Thuram acabou por prejudicar este Benfica, mas pós-golo a equipa caiu, sentiu-se mal e a Juventus começou ali
a procurar mais área do Benfica, mais bola dentro do meio campo, e infelizmente acaba por chegar ao segundo gol. Segundo gol marcado pelo McKennie, que passou a jogar por dentro. A partir do 2-0, iríamos dizer que a equipa tinha acabado, mas o Benfica tem uma bola ao poste, de um cabeceamento de Oshnas, a bola ainda bate no poste, e ainda tem aquela grande penalidade, que neste patamar de exigência máxima, que é as melhores equipas da Europa, o Pavlidis tem a infelicidade de escorregar, e nem o penalti conseguiu bater. Deixa-me recordar o minuto do penalti, minuto 81, mesmo o Pavlidis a marcar o penalti, o Benfica teria 9 minutos para recuperar tudo aquilo que perdeu nos 81 minutos, mas o falhanço de Pavlidis acabou também por retratar e espelhar aquilo que foi este jogo do Benfica e aquilo que tem sido os últimos jogos do Benfica. José Mourinho, já o disse, sou fã, fez-me crescer no treino, fez-me sonhar no momento da minha vida que poderia ir em frente no treino. O homem que catapultou a criação do exercício e no crescimento e naquilo que é ultrapassar as adversidades, é um treinador que hoje me deixa também com algumas incógnitas, que é normal. Nós avaliamos, e eu dou a minha opinião sobre todos os treinadores, mesmo aqueles que eu gosto e os que não gosto. E José Mourinho, naquilo que é a leitura do jogo, muitas vezes também me deixa a pensar porque é que ele faz isto, porque é que ele faz aquilo. E mesmo neste jogo, em termos de substituições, pá, acho que todos os jogadores da Juventus que entraram foram sempre acrescentando, mesmo o Kostic à esquerda, ou mesmo o Koop Miners, que acabou por entrar mais tarde, ou mesmo o Francisco Conceição ou o Openda, são jogadores que vão acrescentando. Já no caso do Benfica, reparem, ele faz 3 substituições, apenas 3, e aos 69 minutos, se não estou em erro, ele tirou o Sudakov. Se os adeptos do Benfica estão tão à espera que Sudakov jogue no meio, e ele tem jogado no meio e tem, para aquilo que a equipa produz, e ele tem entregue, é um jogador bastante interessante naquele corredor central, porque muitas vezes eu não ligo ao golo e à assistência, eu ligo, por exemplo, à mudança do corredor à bola, às linhas que ele dá para sair da pressão e ao apoio que ele dá em ambos os corredores, por isso é que joga no meio. E José Mourinho tira o Sudakov ao minuto 69, tira Sheldrop e deixa Prestiani. Quando, na minha opinião, e eu vi imensos vídeos de Ivanovic, Ivanovic, antes de vir para o Benfica, jogava avançado ou jogava preferencialmente na direita, mesmo sendo destro. E é aí que eu não consigo entender esta tomada de decisão de José Mourinho, porque em jogos que o Benfica podia procurar produzir um pouco mais, mesmo o coletivo não estar forte, José Mourinho acaba por tirar jogadores que eu acredito que ainda tinham rendimento para dar à equipa, trocando por outros em que dificilmente os jogadores que entram, dificilmente vão acrescentar algo à equipa do Benfica. E eu vou-me resguardar um pouco sobre aquilo que é a temporada do Benfica, até porque não é o momento de falar, vou deixar para o final da temporada, mas tudo isto que está a acontecer é o seguimento daquilo que fomos falando desde o Mundial de Clubes, desde agosto, desde o mercado de transferências e desde aquilo que o Benfica fez para conseguir estar numa Liga dos Campeões que não foi fácil, mas que depois nos entrega de bandeja estes 7 jogos com apenas 2 vitórias. Vou-me reter, vou falar no final da temporada sobre a época que o Benfica está a fazer. Falta ainda uma segunda metade do Campeonato Português, tentar perceber o que é que este Benfica vai fazer, que Benfica vai ou vai os adeptos ter neste futuro próximo até a final da temporada. O que fica na memória é que se havia alguma expectativa sobre o jogo do Benfica esta noite, acaba por cair por terra esta derrota por
2-0, que na minha opinião remete este Benfica para fora da Liga dos Campeões, ficando só no Campeonato Português.